Oi, meu nome é Greco e dando seguimento nas nossas aulas de função, hoje a gente vai estar falando sobre a função exponencial. Bom, para começo de conversa, a função exponencial tem essa cara aqui, onde f de x igual a elevado a x, a sendo a nossa base e x sendo nosso expoente. E claro, a nossa variável vai estar no expoente, por isso que ela chama função exponencial. O nosso a, que é a nossa base, tem que ser maior que zero, diferente de 1 e, claro, pertencer aos reais, para isso ser uma função. Aqui a gente vai ter dois tipos de função exponencial. A crescente, que é quando o nosso a for maior que 1, e a decrescente, que é quando o nosso a estiver entre o 0 e 1. E agora a gente vai resolver um probleminha relacionado a essa função. Bom, pessoal, então, aqui eu trouxe um probleminha aqui da PUC, é um probleminha adaptado para a nossa aula de hoje, envolvendo função exponencial. Vou ler aqui com vocês e depois a gente vai tentar resolver aqui. O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias nesse meio, ao fim de 10 horas o número de bactérias será de... Bom, para a gente começar a entender o problema, eu vou chamar o nosso tempo de T e as nossas bactérias de B, tá? Então a gente tem que em T igual a 0, a gente tem 8 bactérias, né? Porque é o inicial. No tempo inicial, T igual a 0, certo? A gente tem que B igual a 8. Já no T igual a 1, nós temos que o nosso B é igual a 8 vezes 2. Vai duplicar, certo? Quando a gente duplica, a gente faz o vezes 2. Nosso T igual a 2, o nosso B vai ser 8 vezes 2 vezes 2. Tranquilo então, pessoal? Bom, a gente pode reagrupar esses termos. Aqui, claro que se sucede para qual T que você queira. Mas para a gente organizar melhor, a gente pode chamar esse 2 aqui e juntar ele em expoente. Que tal? Então a gente tem que, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte. B é igual a 8 vezes 2 elevado a 0, certo? Porque lembrando as regrinhas da propriedade que a gente tem no exponencial, quando a gente tem um número elevado a 0, esse número é igual a 1, certo? Então 2 elevado a 0 é igual a 1. 8 vezes 2 elevado a 0 é igual a 8 vezes 1, que é igual a 8, que é o nosso próprio 8. Tranquilo? Bom, seguindo essa lógica, a gente tem aqui que nosso 8 vezes 2 é 8 vezes 2 elevado a 1. E aqui, nós temos que aqui é 8 vezes 2 elevado a 2. Então, ficamos assim. Tranquilo, pessoal? Então, a gente tem que... Olha, perceba que o nosso T é sempre igual ao nosso expoente. Ou seja, a gente pode, então, atribuir isso a uma função. Pode ser? Então, a gente tem a seguinte função. Dado um f de x, ele vai ser igual a 8 vezes 2 elevado a esse x. Então aqui a gente tem uma função exponencial. Veja que o 8 também é uma potência de 2. Então a gente também pode transformar esse 8 em potência de 2. Que tal? Vamos lá então fazer isso aqui ficar melhor? Então a gente tem que f de x é igual a... O 8 ele é 2 elevado a 3. Então nós temos que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a x. Temos essa função, certo? Como as bases são iguais, a gente pode somar os expoentes. Então, a gente tem por final que f de x é igual a... Mantém a base e soma seus expoentes. 3 mais x. Então, essa é a nossa função final. Agora que a gente conseguiu montar a função, a gente pode conseguir achar qualquer bactéria para qualquer tempo. No caso do problema, ele deu depois de 10 horas. Então, vamos fazer aqui no cantinho. Então, a gente vai ter que achar o nosso f de 10. Nosso f de 10 é igual a 2 elevado a 3 mais x, que é o nosso 10. Então, o nosso f de 10 é igual a 2 elevado a 3. E essa é a nossa resposta final. Bom, pessoal, então só para a gente finalizar, eu trouxe aqui no GeoGebra essa função que a gente acabou de trabalhar, esse f de x, que é igual a 2 elevado a x mais 3. Perceba que o nosso ponto inicial é o 8, que é onde o nosso gráfico encontra com o eixo y,
que é o nosso valor inicial de bactérias. E agora, inserindo o valor que a gente estava buscando, que é o nosso F de 10, a gente vê que a gente tem um valor igual a 8.192 bactérias, né? Que é um valor muito alto para esse nosso gráfico. E a gente finaliza por aqui nossa aula.